Muitas pessoas, ao sentirem dores pelo corpo causadas por problemas de articulações, ossos, músculos, têm como principal solução tomar medicamentos e realizar cirurgias. No entanto, existem outros meios alternativos e menos invasivos de tratamento, como a osteopatia. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua atenção e com a sua companhia. Gente, hoje nós estamos aqui com um assunto muito interessante. Eu vou falar o nome, o nosso convidado vai explicar. Osteopatia. Tudo bom, Cirilo? Tudo ótimo, tranquilo. Tranquilo. É um tema que você falou que é bastante desconhecido por grande parte da população, principalmente pensando que em 2030, um a cada brasileiro terá acima de 60 anos, e isso está ligado diretamente à qualidade de vida, uma vez que, através da osteopatia, a prescrição de remédio é diminuída, e com isso você tem ganho de qualidade de vida. O tema será muito interessante. É uma terapia que envolve mais coisas, né? Nós estamos aqui com o doutor Marcelo, deixa eu falar seu nome direito, Marcelo Zanirato. Perfeito, isso mesmo. Ele é fisioterapeuta pela Unipac e osteopata pela IDOT. Ele vai explicar primeiro o que é osteopatia, vai falar do IDOT e vai falar o que ele representa do IDOT aqui em Juiz de Fora. Marcelo, explica para nós primeiro o que é a osteopatia, né? Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Cirilo, Boa tarde. José Roberto. É um prazer falar sobre osteopatia. Sou fisioterapeuta de origem e venho estudando a osteopatia há 5 anos e não faço outra coisa a não ser me dedicar ao consultório e à escola, né? Bom, primeiramente a osteopatia foi criada por um médico americano, Andrew Taylor Still, no ano de 1874. Isso aí eu me lembro de ter lido. E vem sido desenvolvida desde então. Foram muitas turmas e tudo mais. No Brasil, foi chegar no final dos anos 80, começo dos anos 90, as primeiras formações completas. Mais ou menos um século depois. Isso, exatamente. E depois de ser muito estudada, muito aceita por profissionais e pacientes, o Conselho Federal de Osteopatia e Terapia Manual reconheceu como uma especialidade da fisioterapia, Certo. no ano de 2001. E vem regulamentando aí através da associação. Perfeito. A origem da palavra, né, osteopatia, seria do grego doença do osso. Doença né? dos A ossos. gente até conversou um pouquinho sobre, né? Não necessariamente a gente cuida só dos ossos, e sim das repercussões que o corpo manifesta sobre os ossos, articulações e músculos. Entendi. Você estava explicando para nós aqui, em off, para mim e para o Cirilo, né, Cirilo? Ele estava falando um negócio, por exemplo, o exemplo que ele deu, né, do estômago. De repente você está com um problema no estômago e isso repercute nas costas. Perfeito. Você vai, aí vamos dizer que a dor nas costas seja mais trabalhosa para você, seja mais complicada para você. Aí você vai e tenta tratar, de repente, com o médico da área, a dor nas costas. Ele vai tratar a dor nas costas. A sua visão já é uma visão mais holística, uma visão mais Perfeito. sistêmica, né? Perfeito. E, por exemplo, como é que poderia, só para a gente citar exemplo para os nossos assistentes entenderem, por exemplo, se você tiver uma afecção de estômago, isso pode de que forma repercutir nas costas e como que você faria essa detecção? Bom, existem áreas na coluna que são responsáveis pela inervação de algumas vísceras, né? De T5 a T9, por exemplo, a gente tem a inervação do estômago. T5 até? Torácica, a quinta torácica até T9, até a nona. torácica. Okay. Então, se eu tenho esse problema, essa dor nessa região das costas, fui ao médico, ele fez uma ressonância e por acaso não tem nada lá. É difícil acontecer, mas você não acha um bico de papagaio, uma asa de morcego ou qualquer coisa desse tipo. E o médico não dá importância àquela dor, dá um remédio, qualquer coisa desse tipo, e não tem tratamento. Ou então passa para um fisioterapeuta que tem a visão convencional da medicina e olha só para as costas. E ele vai tratar da melhor forma possível, do jeito que foi orientado em faculdade, e vai fazer de tudo para que o paciente melhore.
Só que chega na outra sessão, já vivi muito isso, o paciente está com a mesma dor. Ele sai bem, mas volta com a mesma dor. Ah, é uma recidiva, né? É uma recidiva, porque a gente tratou o problema e não a causa. E aí a osteopatia vai mais a fundo, tenta investigar, né? Eu falei da inervação, mas tem conexões faciais também na coluna. Fáscias, né? Exatamente, pode ter sustentação da coluna. Então eu posso ter um diafragma mais rígido, fazendo com que essa parte da coluna que está trabalhando mais, né? Então a osteopatia busca essas relações e busca tratar as faltas de movimento para que o corpo funcione melhor. Tá. Deixa eu fazer antes da intervenção do Cirilo, que eu sei que o Cirilo está com uma pergunta. É só eu fazer uma complementação. Sim. É muito interessante o que ele falou, porque na realidade o criador, o Andrew Steele, ele observou que ele foi médico do exército americano. Perfeito. E ele perdeu muitos pacientes, não por tiro, nada disso. Foi principalmente depois ele percebeu que foi a questão de pontos que existe hipomovimentação, que você falou, falta de movimento, e isso aí, através do sistema músculo-esquelético, ele possibilita a propagação de infecções. É isso que ele detectou. Perfeito. Inclusive, ele perdeu 3 filhos com meningite. Exatamente. Perdeu. Aí, a partir disso aí, ele chegou à conclusão que os instrumentos que ele tinha, porque ele era médico, ele não era fisioterapeuta, ele era médico. Ele, a partir dessas perdas pessoais, ele passou a observar e deu mais atenção a essa questão de um diagnóstico tátil que ele implementou. Perfeito. E ele passou a curar as pessoas sem utilização de medicamentos. Se eu estiver me enganado, você me corrige. Não, você está correto. Aí, a partir disso, o que aconteceu? Ele criou uma fama muito forte nos Estados Unidos, tanto é que acho que 10 ou 15 anos depois, lá nos Estados Unidos, inclusive, é a matriz da escola de osteopatia, que, como você falou, não existem faculdades, existem escolas credenciadas, e essa questão que ele levantou de tratamento através do sistema músculo-esquelético, o ponto de baixa movimentação e trabalhando a infecção, ele proporcionou curas, inclusive tratamento da meningite. Mas depois eu queria que você falasse assim, como a meningite, como ele conseguiu fazer essas curas com um quadro de meningite, seria interessante. Bom, eu desconheço dessa informação de cura da meningite em si. Ele trabalhou muito com bombeios, né, em áreas rígidas. Naquela época falecia muitas crianças com diarreia, né, disenteria. E a criança estava com diarreia, era uma sentença de morte na época. E eu li uma história que chegou uma criança dessas para ele, a mãe já desacreditada, e ele foi observar, foi observando o calor da criança, onde estava mais quente, mais frio, e ele foi observando onde estava mais rígido. Ele fez alguns bombeios, na torácica principalmente, e liberou a criança, ficou um tempo com ela. Naquela época não tinha tempo de sessão, ele ficava lá o tempo que fosse necessário para tratar o paciente. E um tempo depois, bate a campainha dele, a mãe chegou lá, e ele já estava esperando a notícia ruim, né? E viu a criança brincando, saudável, e aquilo foi um ponto de estimulação para ele pesquisar mais e mais a fundo. Ele foi muito abraçado por essa população que teve os resultados, mas ele foi muito combatido também por quem não conhecia a metodologia e era mais convencional, né? Achavam que não era científico, né? Exatamente. Eu agradeço, inclusive, a contribuição histórica aí do Cirilo. O Cirilo é um historiador. Você tem que mudar de profissão, hein? Agora, voltando para as meninges, não a meningite, a osteopatia tem intervenções diretas na meninge, mas não na doença. Dor de cabeça, por exemplo. Dor de cabeça, por exemplo, pode ter os tecidos meníngeos envolvidos, dor na coluna, né? A meninge ela termina no sacro, por exemplo, então posso ter uma lombalgia decorrente de uma tensão a mais nessa meninge. Então a gente tem recursos para examinar, para avaliar e tratar esse tecido também. Perfeito. O Marcelo, antes da intervenção do Cirilo, que foi muito bacana, gostei muito do que foi dito,
Eu queria fazer uma pergunta que é mais ou menos o seguinte, e isso é uma dúvida que eu já tenho, e estou aproveitando aqui a oportunidade que me veio à cabeça. Há uns tempos atrás, eu estava lendo sobre um compêndio de matemática e o camarada fez uma pesquisa dizendo que a matemática estava em tudo, na pintura, na dimensionamento do corpo, do rosto e tal, tal, tal. Ele disse que existe uma proporção, que é a razão áurea, entre essa parte e essa daqui, entre essa parte até o umbigo aqui até Leonardo embaixo. da Vinci, né? Leonardo da Vinci fazia Exatamente. uso disso aí, o homem de Vitruviano e Exatamente. tal. Então, e na matemática o cara vai seguindo ali, vai falando, é uma coisa... Eu já esqueci muitas coisas. Mas o mais interessante dessa história é que esse matemático, ele afirmou, né, que quando você tem uma diferença para mais ou para menos na razão, né, que deveria ser exata, o ser humano não é exato, né, mas que deveria ser exata, que você tem alguns problemas. Por exemplo, quando você nasce com a arcada dentária errada, você corrige com ortodontia, né? Sim. Então eu fico imaginando o seguinte: existem pessoas que têm cabeças muito grandes, pessoas que têm isso aqui muito alto, pernas arqueadas e tal. E a maneira da ortodontia, vocês trabalham essas correções, porque esse indivíduo vai ter problemas, ele vai sofrer de dores crônicas. O que você tem a dizer sobre isso aí? Até para que algum telespectador nosso possa mapear se rola isso com ele, ou com alguém da família, ou com uma criança. O que você acha? O que você pode me dizer disso aí? Bom, muito interessante a pergunta. Pensando nisso, a gente respeita cada indivíduo e avalia ele individualmente. Certo. Né? A gente entende que não existe um protocolo. Então, você tem algum tipo de dor. Né? Você pode sentir uma dor no pescoço, por exemplo. Se o Cirilo, por exemplo, sentir uma dor no pescoço, eu não vou tratar ele da mesma forma. Eu vou respeitar as individualidades dele, avaliar e criar uma comunicação com o corpo do paciente para ver o que é necessário ser feito. Certo. Né? A gente não trata morfologia. A gente entende que ela foi criada daquela maneira para uma função específica. Né? Isso é embriológico. Nossos tecidos eles são criados sempre por um motivo. O osteófito, né, é uma tensão exagerada num ligamento. Né? Então, talvez você está precisando relaxar aquele ligamento, aquele músculo, para que funcione melhor. Né? Então, a gente aprende a ver as respostas que o corpo está dando e tentar identificar o porquê de cada coisa. Né? A osteopatia é a terapia dos porquês. A gente não se contenta de chegar num ponto. Por exemplo, o punho com a cervical. A gente não para por ali. A gente, além de olhar o punho, olhar a cervical, a gente vai tentar mais a fundo, tentar entender por que aquele tecido está em sofrimento. E também tem a distribuição corporal, né? Você acredita, será que eu posso dizer, por exemplo, que algumas alterações de pessoa para pessoa, que para certas pessoas são piores, né? Por exemplo, uma pessoa que tiver menos perna, um pouco mais arqueada e um torso maior, ela tem tendência a desenvolver compensações que podem trazer dores lá na frente? Isso aí seria objeto de análise da sua ciência? Não necessariamente. Pode ser uma perna curta, pode gerar pressões anormais contrárias, né? E gerar pontos de degeneração. Aí sim a gente tem que olhar isso. Essa diferença pode ser muito pequena? Pode sim. Por exemplo, uma perna curta ela pode gerar uma báscula de quadril e fazer com que a lombar exerça uma função diferente do que ela foi feita para fazer. Uma rotação de quadril, né? Se a lombar fizer o papel do quadril, por exemplo, se o quadril estiver bloqueado e a lombar tiver que rodar, coisa que ela não gosta, ela vai ser uma grande... ela poderia ter uma hérnia de disco, por exemplo. Certo. Né? Então, ter porque o cisalhamento, exatamente. Ela sai da... Isso, a lombar gosta de fazer flexão e extensão, principalmente. Né? E quando ela começa a fazer esse cisalhamento, o tecido não vai gostar. E vai acabar degenerando. É uma coisa meio de engenharia, né? Exatamente. A gente, na engenharia, você vê uma peça, né? Se houve alguma alteração no terreno ao lado,
Se essa peça do seu sistema passar a trabalhar diferente, Exatamente. ela vai Exatamente. romper, né? É a biomecânica que é estudada na osteopatia. É Entendi. exatamente isso. Bacana isso aí. Quer dizer, então, que, por exemplo, no caso da mordedura está errada, você pode ter um problema na cervical. Pode, com certeza. Esse problema na A cervical gente pode dar tem, uma a gente dor tem no pé. intervenção no sistema manducatório. Né? A gente tem técnicas da terapia craniana, né? Que trabalha a arcada dentária. A gente tem técnicas da posturologia que estimula esse melhor funcionamento, né? Da TM, da musculatura e tudo. Certo. Então, isso pode ser uma consequência de uma postura ruim ou pode ser uma causa, pode ser um obstáculo para uma postura boa. Entendi. A falta de um dente tem a ver com a cervical? Tem sim. Não só com a cervical, né? Com a postura em geral. Com a postura em geral. É isso. Essa falta de dente vai ser compensada por uma língua, por exemplo. A língua vai querer ocupar o espaço desse dente. Né? Ou a própria bochecha, né? Geralmente a língua. A língua. Que ela tenta compensar essa falta de espaço e com uma propriocepção, né? Quando a gente tem qualquer coisa no dente, a gente fica estimulando com a língua sempre, né? É comum. Saiu da churrascaria, né? Ficar, investigando ali, né? Bom, mas com essa falta de dente e a ocupação do espaço pela língua, a gente vai criar tensões faciais ruins para o corpo. E isso pode gerar repercussão em lados distantes, em partes distantes do corpo. O doutor Marcelo, eu vou fazer uma pergunta baseada em duas ciências complementadas com a osteopatia. Nós temos a geriatria, que cuida do envelhecimento do corpo através da prevenção ou de medidas mais ativas, reativas. Nós temos a gerontologia, que estuda as necessidades sociais, emocionais e físicas. Tá? Aí eu estou vendo aí que entre a osteopatia, ela poderia ser considerada um tipo de prática que ela visa o fortalecimento muscular, porque o fortalecimento muscular você pode buscar através da atividade física. Né? Então, se juntar a osteopatia com a gerontologia, através do estímulo da atividade física, porque a atividade física como um todo pode gerar fortalecimento muscular. Nós podemos, assim, afirmar que a fusão das duas ciências, elas estão diretamente ligadas à questão da qualidade de vida dos idosos, por exemplo? Poderia ocasionar esse bem-estar? Que é muito interessante falar, porque a osteopatia, pelo que eu estou percebendo, descobre-se pontos de hipomovimentação. Né? Por exemplo, se eu tenho pontos de dor nas costas, o masoterapeuta vai lá e pinça. Mas ele não pinça os pontos de hipomovimentação. Então, assim, ele dilui o ponto de dor e o ponto que está fragilizado, está mais elástico, sem rigidez, isso aí no futuro pode me dar uma questão inflamatória. Perfeito. Então, eu queria que você fizesse uma correlação para mim de gerontologia e osteopatia na qualidade de vida, tanto das pessoas mais novas, porque hoje, e quanto das pessoas idosas. Hoje eu vejo assim, eu faço atividades físicas. Inclusive, assim, eu tenho um livro sobre o tema, eu falo que as pessoas acima de 60 anos, elas devem praticar regularmente atividade física. Não significa ir na academia. É dança, uma atividade para produzir testosterona e trabalhar o estresse. Mas eu queria que você fizesse uma relação, porque eu estou sentindo que, em termos assim, de qualidade de vida, talvez a osteopatia ela tem uma aplicação direta. E outra coisa, pode ser um tratamento barato, que eu percebo que não tem remédio. Eu acho que, por exemplo, se eu trabalho, se eu tenho curso, se eu tenho uma certificação internacional no tema, vocês devem encarar várias dificuldades, porque isso aqui, o lobby da indústria farmacêutica, com certeza, não tem o menor interesse que essas questões sejam abordadas. Então, eu queria que o senhor falasse qualidade de vida de pessoas novas e idosas através da fisioterapia e da osteopatia, e a questão que vocês enfrentam com a não utilização de medicação. Dizer como é que vocês dizem, como isso aí é um óbice ou um estimulador? Então, você foi perfeito nas colocações, a atividade física é muito importante, a movimentação é muito importante, né? Até a água parada estraga.
né? Então a gente estimula que o paciente não seja sedentário, que pratique a movimentação desse corpo. Isso é fundamental. Em relação a medicamentos, a gente não é contra os medicamentos, a gente entende que eles são necessários na hora certa, né? Porém, ele não pode ser passado sem critérios, eles têm que ser passado, não pode ser automedicação, né? Às vezes o paciente vai 3 vezes com a mesma queixa no médico, e nas 3 vezes ele foi indicado um medicamento, ele acha que já entendeu que se ele sentir aquilo é só ele ir na farmácia comprar aquele medicamento. E muitas vezes o medicamento vai tratar o final, o resultado de alguma coisa e não a causa, né? É como se a luz do óleo do meu carro acendesse e eu levasse no mecânico e falasse, essa luz do carro acendeu, ela está me incomodando. E ele, tá, vou apagar ela. Tirou ela e não colocou um óleo novo, né? E aquilo é um indicativo que eu preciso tomar um tipo de ação. É isso que a gente tenta fazer. E não tem dúvida que remédios já salvaram vidas, a medicina tradicional tem sua importância já decretada, né, conhecida, só que a osteopatia está numa lacuna da saúde que não foi preenchida ainda, que não era preenchida ainda, né? Ela, como você disse no início do programa, ela é uma opção a algum tipo de tratamento. Eu tenho vários pacientes que chegam no meu consultório e falam, olha, eu já fui no médico, fisioterapeuta, não sei o quê, aí me falaram que só você vai resolver. Isso não é uma verdade, né? Mas talvez o ponto de vista que a gente tem, a filosofia e os conceitos que a gente utiliza, pode ser usado para esse paciente e resolver, né? Em alguns casos a gente consegue ajudar. Agora, em relação ao idoso, a atividade física é fundamental, né, com certeza, só que nós desde criança vamos acumulando disfunções, né? Só que o nosso corpo ele é capaz de se reequilibrar, né? Então não é uma disfunção que vai deixar eu de cama, né? E sim o acúmulo delas. E quando o corpo ele não consegue fugir para algum lugar, não consegue compensar de uma maneira, e aí começam os sintomas, né? Então, se o idoso sedentário, de um dia para o outro, lê o seu livro e fala assim, não, eu preciso fazer atividade física, vai na Federal e dá 2 voltas lá, não adiantou nada. Ele pode se machucar, né? Ele pode ter lesões escondidas ali, como também, eu nunca tive muitas disfunções, então eu vou lá, não senti nada. Ter dor muscular, normal do uso, né? Da atividade. Mas a osteopatia pode contribuir nesse tipo de público, identificando umas disfunções já escondidas e adaptadas no corpo desse paciente, para que ele faça o melhor uso, né? A osteopatia ele tem na sua filosofia que a estrutura governa a função, e a função determina a qualidade da estrutura. Então, é uma via de mão dupla, né? Uma função de um professor que está fazendo direto ali pode machucar o ombro, o punho, né? E se ele já não tiver o punho bom, for querer escrever, vai ter algum tipo de disfunção, de dor também. De dor, de aprofundamento, né? O Cirilo tocou aqui num ponto interessante com relação à questão de você, como você falou, as descompensações, né? Se você conserta uma parte e descompensa a outra, o organismo vai se equilibrando até uma hora que ele se vê estragado e é a hora de fazer a intervenção. Sim. E essa intervenção ela tem que ser o mais responsável possível com relação a todo o organismo. Nessa hora que o paciente costuma a procurar, né? Aham. Mas ele já está sofrendo antes. Já estava sofrendo antes, já tinha partes do corpo dele que não estavam funcionando antes. Depois que o paciente entende, toma essa consciência, antes de sentir ele já procura o osteopata. Isso que é muito interessante. É o caso até da lesão, né? Hoje em dia ensino muito como é que você senta, como você senta diante do computador, a questão dos braços retos e tal. Agora, antes da gente, nosso tempo está esgotando, né? O papo está muito interessante. Quando eu era garoto, o pessoal falava muito de um negócio chamado pé chato. Hoje quase não se fala disso. Né? Ainda tem bastante.
Pois é, ainda tem bastante a questão do pé chato. Mas assim, não sei se na nossa faixa etária, na época que a gente era criança, vamos ver se esse menino tem pé chato. Sai andando aqui para lá e tá. E falaram que eu tinha. Tá? Eu não tinha porcaria nenhuma. Aham. E As botinhas, né? as botinhas, aquela negócio de... Teve uma época que era uma febre. Aliás, de época em época tem umas febres de algumas coisas, né? Sim. E eu acho que as coisas são muito moda, muito falar da boca para fora. Mas a medicina hoje em dia ela é um pouco imediatista e são muitas pessoas e os médicos são muito onerados. Há uns anos atrás, o médico dedicava mais tempo, né? Você citou o exemplo do doutor, do nome que ele falou. Andrew Steele. Andrew Taylor Steele. Andrew, O Steele, Dr. Steele. Dr. Steele, que ele ficava ali tratando do cara, né? Ele não estava preocupado com o horário dele. Exatamente. Né? Não que a gente queira que os médicos façam isso, a gente Sim, entende sim. a vida moderna, mas assim, até pela vida moderna. Então, os médicos acompanhavam um pouco mais a gente, né? Então, às vezes a mãe da gente cismava quando tinha uma coisa, não tem nada não precisa de bota, não precisa de nada disso não. Corrige aquilo, e a gente era mais observado. Tinha um médico da família, né? Tinha o médico da família, né? E na época dos meus pais era mais ainda, dos meus avós, mais ainda, a gente tinha quase que um médico a vida toda, né? E ele te conhecia, ele sabia como é que rolava. Então eu acho assim que, como a gente não pode fazer uso desse tipo de função, porque a medicina hoje avançou e as pessoas também são muitas pessoas e têm mais problemas, o ideal seria que as pessoas se conscientizassem e passassem a observar. Então, por exemplo, ele falou da questão do idoso. O idoso tem que fazer exercício, né? O idoso tem que se observar, ver quais são os problemas cumulativos que ele gerou para si próprio, quais são as suas observações pessoais e tal. Agora, vamos olhar nas crianças, né? Naqueles crianças e jovens que estão hoje em dia dentro de casa, mal sentados, que o calçado hoje em dia, o nosso que dá muita dor no pé, parece que ninguém se preocupa se o calçado Sim. feito com um certo caráter ergonômico, né? Cadeiras, né? Qual o conselho que o doutor Marcelo daria para a nossa assistência aqui com relação a crianças, posturas, computadores, celulares, a própria configuração da criança, a questão do ter pé chato ou não? O que o doutor falaria? Sim. Bom, primeiramente, a estrutura do indivíduo devia ser apta a fazer qualquer tipo de coisa. Certo. Né? Porém, o ambiente ele pode ser um mecanismo de lesão. Um ambiente ele pode criar isso, né? Uma emoção vivida por muito tempo ou uma emoção abrupta, né? Como uma perda de um pai, por exemplo, de maneira drástica, assim, pode ter influência no corpo dessa pessoa. Ou uma função, né? Um menino que não deveria, mas está pegando peso para trabalhar, de repente, não sei. O corpo deveria ser apto a tudo, né? E a gente não proíbe nada. Você não pode ficar vendo o celular com a cabeça para baixo, não. Porém, isso pode causar facilitações, pode estimular muito um segmento da coluna, né? Inibir outros, né? E fazer com que o corpo funcione de maneira errada. No caso dos pés chatos e tudo mais, hoje em dia, você falou que na sua época tinha muita botinha, hoje em dia a gente não vê tanto, mas a gente tem muitos pacientes com disfunções decorrentes do uso de botinha, né, lesões na coluna, no quadril. Porque usou, né, e não porque aquilo corrigiu. Exatamente, porque pode corrigir a morfologia do pé, porém a biomecânica continua errada, ou até piore ela. Né? Entendi. Então, a criança, para ela se desenvolver bem, o pé desenvolver bem, experimentar todo tipo de estímulos no pé. Então, brincar, pode colocar o pé no chão sim, não vai gripar, né? Vai brincar na grama, vai correr. De preferência, né? Exatamente, vai ser criança. Né? O melhor conselho para a criança é ser criança mesmo. Exato. E não ficar exclusivamente no tablet, no celular, no computador. Né? E essa, eu acho que é a doença do futuro que a gente vai tratar, né? As disfunções decorrentes a esse tipo de estímulo, né? Então, criança tem que ser criança, ela tem que ser estimulada, ela tem que brincar, né, nas horas corretas, fazer o que ela tem que fazer. E nas dores procurar os profissionais competentes, né? Exatamente. Tentar sempre estar observando. Sim. Doutor, nós estamos caminhando para o final. Eu vou perguntar aqui ao Wilson Cirilo, você quer fazer mais alguma colocação, Cirilo? Não, é só para deixar bem claro
que a questão da osteopatia, ela pode ser usada o diagnóstico através do tato, basicamente através do tato, e ela já se tornou uma ciência porque ela é referendada. E embora ela seja desconhecida por grande parte do público. Né? Tanto é que, se você é um especialista, você tem uma certificação, e nem quase todo mundo na cidade utiliza porque talvez não conheça ou não saiba o que fazer. Mas, pelo que eu vi, é uma opção de terapia prática, direta, e que gera menos desgaste ao corpo pela não utilização de medicação. Então, Perfeito, exatamente. deveria assim, convidá-lo no futuro aí para a gente falar sobre situações específicas, Será um prazer, algumas doenças que sejam tratadas assim como foram tratadas e o resultado conseguido, porque aí mostra às pessoas a eficácia do processo. Parabéns aí pelo... A gente poderia realmente fazer isso aí, porque eu ia complementar aqui, e vou complementar a fala do Cirilo, por exemplo, escoliose, né? Hérnia de disco, lombalgias, síndrome do túnel de carpo, que eu não sei o que é, mas você me explicou mais ou menos. A síndrome causada por lesão do esforço repetitivo, parece que eu estou com uma aqui, né? Até vou querer que o doutor avalie. A ciática, que é uma coisa terrível. Muito comum. Muito comum e uma coisa que eu até não entendo muito. Então, quer dizer, observar-se, né, prestar atenção no seu corpo, na sua postura. Só falar uma coisa que outro dia me falaram, a cabeça de um adulto, né, ela pesa ela tem a massa do em torno de 3 quilos. Né? Então, vamos dizer assim, individualmente seria uma parte fora do tronco a mais pesada, né? E se você está, por exemplo, no celular assim, você está forçando a sua cervical, não tem como, né? Aí você está forçando outras coisas. Prestar atenção nisso aí, eu, por exemplo, tenho que prestar atenção também. Doutor, eu vou finalizar, vou deixar a palavra final com o doutor para depois eu fechar o programa, que quiser deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, inclusive falar do IDOT, né, que o doutor representa aqui na cidade, né? Exatamente. O IDOT ele é o Instituto do Curso de Osteopatia e Terapia Manual. Certo. A matriz é em Presidente Prudente e foi dissipada no Brasil inteiro. Né, hoje a escola tem 35 unidades, né? É a maior escola de osteopatia do Brasil. E desde 2014 a gente representa ela aqui em Juiz de Fora. Perfeito. Hoje, atuantes, né, a gente tem 80 alunos, né? Então, já a osteopatia vai ser muito conhecida, vai ser muito utilizada por toda a população. Eu acredito que esses profissionais que estão sendo formados vão poder atender a demanda que precisa na cidade e região, né? E usufruir desse conhecimento. Isso. O doutor ainda funciona no centro da cidade? A gente funcionou por 10 anos no Mr. Shopping, tá. Clínica Nova Fisioterapia, e agora a gente está migrando, né? A gente está ampliando o espaço, a gente está na Rua Miguel Batista Lima 70. Né? Da Olegário, você entrando na Espírito Santo, vira primeira direita. Primeira direita, tá. Isso. A gente está fazendo uma clínica mais ampla, uma clínica de saúde, a gente vai ter mais profissionais, né, de fisioterapia, de osteopatia, medicina, biomedicina, enfim, uma equipe profissional maior. Uma coisa mais completa. Isso, seria um espaço de saúde, né? Tranquilo. Doutor, muito obrigado, Marcelo. Você é tão jovem, né? Ficar chamando de doutor e senhor aí fica muito, né? Marcelo, muito obrigado pela sua presença. A gente vai querer que você volte, né? Nós ficamos muito interessados e espero que os nossos telespectadores tenham visto a importância pela palavra do Marcelo, pela importância de você se observar. Agradeço aqui a presença, a contribuição cultural do nosso amigo Cirilo. Obrigado pela oportunidade. Está sempre nos ajudando aqui. Eu vou agradecer agora a você, que sempre nos acompanha e que nos acompanhou até aqui. Vou pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho, para que você seja avisado sempre que tivermos vídeos novos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.